É. O nosso repouso é o trabalho. E assim vai seguindo. Cadê você, Bruno? Boa noite, tudo bem? Certo, Esmeralda. Tudo em Ok. paz, minha querida. Acho que o Bruno não está ouvindo a gente ainda. Ele aí, deu boa noite. Não é ele? É. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo, viu, moço? Bem-vindo e bem ficado. É bom saber que você está aqui. É. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Vamos começar. Nós iremos começar com a nossa harmonização, não é? Pedindo a intervenção do nosso mestre maior, para que possam nos inspirar na condução desses estudos de hoje e que a aprendizagem realmente se efetive de uma forma tranquila, calma e salutar. Quero primeiro dar uma boa noite a todos que aqui se encontram, para juntos compartilharmos este momento de encontro de almas em busca de um aprendizado, porque a vida é formada de aprendizados diários e as interações humanas são de vital importância, né, em nossas vidas. Aprendemos grandemente com os outros. Então, é vital isso aqui que nós estamos fazendo, porque aqui não há patamares maiores ou menores. Existem almas humanas, espíritos em evolução. E aqui nós estamos em busca disso. Eu vou ler a nossa harmonização, pedindo já que vocês internalizem este ambiente aí que eu coloquei, que eu achei lindíssimo e que nos dá uma paz. Assim, a olhar esse monte assim com essa neve, uma estrada, e aí eu comecei a ver a gente nessa estrada para galgarmos aquele monte, né? Então, nós estamos nesta caminhada aí. E, ao terminar a leitura, eu vou pedir, ver se alguém gostaria de fazer a nossa prece inicial. Deixa eu chamar alguém aqui para ver se alguém faz. Alexandre, você poderia fazer a nossa prece, meu querido? Pois não, vamos. Muito obrigada. Então, Renilda, pode passar para o próximo. Você quer o próximo slide já? A harmonização, porque eu vou ler. Eu hoje coloquei um poema para a harmonização, certo? Peraí, só um minutinho. Você já dá para ver ele aí, não é isso? Já, ele está aí, é o número 2 e o Eu número vou colocar só o maior. Peraí, só um instante. Eu coloco ele maior. Pronto, tá bom aí? Ainda não está aparecendo ainda não, o poema. Então, peraí. Beleza, apresentação. Tem como aumentar um pouquinho, Renilda? Eu vou aumentar ele, só me dê um instantezinho. Certo, porque aí pode ser que tivesse dificuldade para... Tem como, tem como. Obrigada, meu bem. Como? Porque eu deixei ele aqui na estante para a apresentação. Compartilhar. Janela. Aqui. Compartilhar. Agora eu coloco aquele modo de apresentação. Tá bom aí?
Todo mundo está enxergando direitinho? Manifestem-se aí, por favor. Porque eu estou achando a letrinha pequenininha aqui, né, no meu notebook. Não está a letra grandona, não. A letra é pequena, realmente. Aí está na tela cheia, Renilda? Na minha tela apareceu aqui normal. Tá dando para vocês lerem aí, por favor. Está inclusive, sendo compartilhado. Tá, Alexandre? Tá dando para ler, querido? Para mim está dando para ler, sim. Então, beleza. Vamos começar, então. Posso começar? Você vai fazer a prece, Alexandre. Quem vai ler Reginalva mesmo. Pode ler, Regi. Certo. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira, quando alguém se conturba e amaldiçoa. Coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não diga nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa renitente é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Passei, Esmeralda. Reginaldo, injúria, humilhação. Não está aparecendo não aqui, amor, esse. O número 3. Não está aparecendo? Não, meu bem, ainda está no que eu acabei de ler. Ai, meu pai. O que eu acabei de... Injúria, humilhação, sarcasmo... Mas não está aparecendo, não. Peraí, deixa eu lá interromper de novo. Oxi, menino, que negócio é esse? Eu nunca vi um negócio desse jeito. Eu vou interromper, então, o compartilhamento. Porque o Timbo estava compartilhando. Aí você disse que não estava. Aí agora eu vou lá, interromper, já interrompi. Vou buscar um negócio na janela. Botar aqui. Compartilhar. E agora apareceu aí? Agora apareceu. Pronto. Mas é o anterior. Aí. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva. Na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, e abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. É um poema de Maria Dolores, do livro Encontro de Paz, com o médium Francisco Cândido Xavier. Eu amo muito os poemas de Maria Dolores. E nas nossas reflexões nós aprendemos muito com eles. Então ela agora aí nos conclama a perdoar, não é? A esquecer as injúrias, as reclamações, porque
são seres humanos iguais a nós e que nós gostaríamos também de recebermos o perdão de outros. Então, observemos as nossas atitudes para não ferirmos ninguém, para também não sermos feridos. Pronto, Alexandre, com você, meu querido. Vamos fechar os olhos, vamos nos imaginar que o Divino Mestre Jesus está na nossa frente. E que nesse momento a gente tem a oportunidade de fazer um agradecimento a Ele de coração por esse instante que existe, que nós escolhemos, né? Essa segunda-feira em que temos a oportunidade de ter o curso de português, de fortalecer o nosso aprendizado e, ao mesmo tempo, lidar e aprender as palavras do Divino Mestre pelas situações em que usamos o Evangelho. Então, vai ser uma oportunidade de agradecimento, de reflexão e de aprendizado. E que tudo que a gente aprenda aqui possa incorporar na nossa alma, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E que podemos, a partir hoje, seja mais um dia na nossa escada evolutiva. Uma boa noite a todos. Que assim seja, Senhor. Então, uma boa noite a todos, mais uma vez, àqueles que chegaram após eu ter cumprimentado, os que já estavam aqui. E nós vamos, então, agora passar para a correção da nossa atividade de casa. Todos fizeram as frases que foi solicitado para que vocês fizessem. Então, vamos lá. Passar aí, Renilda, para a gente rever o que foi pedido. Aí. A seguir, vou reler, não é? Há um painel de palavras que você deverá utilizar para formar frases. Primeiramente, selecione palavras, depois combine-as para formar enunciados coerentes. Se necessário, acrescente outras palavras ou faça adaptações de gênero e número. Eu vou chamar alguém aqui. Alguém voluntariamente já quer fazer uma frasezinha aí para a gente? Que fez? Pois não, Anderson. Pode falar, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite, meu filho. Eu fiz um aqui. Infelizmente, a garota foi desumana. Você utilizou o advérbio infelizmente, verbo ser, e ótimo, fez a devida, adequou convenientemente ao gênero feminino. Ótimo, perfeito. Agora eu vou... Tem um banquinho aí. Anderson, porque você construiu uma frase... Aproveitando essa frase que você fez, muito bem feita. Você ainda, sim, por favor. Fiz outra frase. Não, essa frase, isso que você escreveu aí. Você escreveu uma frase. Uma frase. Infelizmente, a garota foi desumana. Certo. E por que é uma frase? Não estou entendendo a pergunta. Eu estou dizendo assim, porque nós vamos estudar hoje frase, oração e período. Porém, antes de eu trazer a formação do que constitui cada uma delas, eu gosto de saber o conhecimento prévio que você já tem desse assunto. E aí eu disse, escrevam frases. Utilizem essas palavras para formar frases. Aí você me disse que fez uma frase.
E por Isso. que você acha que você fez uma frase? Aí eu pergunto, o que seria, então, uma frase? A junção das palavras e a concordância verbal? A junção das palavras na concordância verbal, beleza. Somente isso? É o que é, por enquanto, que vem na cabeça. Eu sei que tem muito mais definição. Isso, aí a gente aos pouquinhos, mas eu já vou aproveitar o seu exemplo e vou já começar a explicar, porque eu gosto de explicar dentro de um contexto, certo? Você escreveu assim, infelizmente, a garota foi desumana. Aí, se eu escrevesse dessa forma, eu vou utilizar as mesmas palavras que você usou, mas eu vou modificar a forma, certo? Foi, infelizmente, desumana a garota. O sentido continua o mesmo? Eu vou repetir. O sentido, para mim, continua, porque está dando adjetivo à garota, que é tem desumana. Que ela foi Mas a desumana. concordância não é muito adequada. Não é. Só que está na ordem inversa. A frase que você fez, o sujeito está na frente. A garota. A que eu fiz veio na frente o predicado. Não, infelizmente, eu veio da frente. É o que você fez. Sim. Eu estou falando, eu estou comparando a sua com a que eu fiz. A que eu fiz foi assim, foi, infelizmente, Entendi. teria que vir entre vírgulas, a garota desumana. Então, eu coloquei na frente da frase, à frente da frase, o predicado, que o predicado é verbo, certo? É, o verbo é. O restante. Mas o sentido continuou o mesmo. Então, eu já dei, né, só nessa sentença que você fez, já várias informações que eu quero familiarizar você já nisso, para quando eu der o conceito já não ter problema. Eliana, você pode ler sua frase, meu bem? Boa noite. Boa noite. Olha, infelizmente não, porque a minha primeira aula foi na semana passada e eu não fiz Ok. Tá certo, sem problema. Beleza. Alguém quer ler a frase que fez? Marlene. Professora, boa noite. Boa noite. A frase que eu fiz foi: uma linda garota brinca com seus primos em frente ao jardim de casa. Pronto. Vou repetir para ver se eu gravei. Uma linda garota brinca com seus amigos no jardim da casa. É isso? Seus primos. Não. Seus primos em frente ao jardim de casa. De casa. Você escreveu uma frase? Sim. Sim. Por quê? Porque ela tem sujeito, tem adjetivos, tem verbo. E o que mais eu posso dizer? Tem sentido para mim. Aí, Marlene! Você chegou onde eu queria. Por quê? Para ser uma frase, não precisa que tenha verbo. Uma palavrinha só que eu fale, que tenha sentido. O que é ter sentido, Marlene? Dar informação, como socorro. Isso. Falar socorro, a pessoa vai saber, ou é a pessoa, ou estou pedindo ajuda. Exatamente. Então, frase é qualquer palavra que mande, que comunique algo. Para isso, é importante que o outro compreenda a língua que eu estou falando, não é? Senão, o outro não entendendo, não constitui uma frase para nós. Se eu disser assim, calatoto, isso é uma frase? Por que não é uma frase? Pelo menos não tem sentido para mim. Exatamente.
Então, não é uma frase. Isso é muito importante. Eu vou pedir somente mais uma frase, depois a gente vai para adiante. Esmeralda está no trânsito. Grace Kelly, você fez uma frasezinha, meu amor? Grace? Boa noite. Boa noite, meu amor. Você fez, Grace, uma frase? Com várias? Eu não consegui, não. Não fez nenhuma? Essa parte eu não consegui, não. Tá certo, então, meu amor, sem problema nenhum. Wilter, você levantou a mão, querido. Duas frases, ou dois conjuntos aqui, vamos ver, né? Nas guerras, geralmente, alguns homens deixam fluir o seu lado desumano. A humanidade sente o peso em todos os aspectos e, infelizmente, chora as decisões equivocadas daqueles que deveriam ser sempre os guardiões da paz. Interessante, eu vou pegar essa frase sua para fazer novas perguntas, que eu já disse que nosso estudo sempre vai ser através de perguntas. O que há de diferente nessa frase que o Wilter nos leu com relação às outras que foram lidas? Tem alguma diferença ou é a mesma, está sendo assim o parâmetro idêntico? Não, eu não sei. Elas são dois períodos, né? Hein? Wilter, eu não ouvi o que você falou, Wilter. Você falou algo aí, eu não ouvi. Eu disse que a diferença é que aqui são dois períodos, né? É isso que eu quero chegar. Eu não contei quantos, porque foram inúmeros, o texto foi um pouquinho intenso e eu não gravei tudo que você falou. Mas eu vi que tem mais de um verbo. E aí, nós vamos agora para aprendermos o conceito, mas já vendo que vocês já têm pelo menos algo com que se guiar. Renilda, vamos para frente, meu amor. Aí, eu quero mostrar para vocês, porque com tudo que eu faço aqui, eu tenho um objetivo a atingir. Tudo que nós formos falar a partir de agora, tanto na linguagem oral como na linguagem escrita, nós estaremos falando com frases, com orações. Aqui, por exemplo, dentro dos pronomes relativos, nós já vimos, inclusive fizemos exercícios unindo orações, não foi? Nós fizemos esse exercício aqui, pegamos orações e unimos através de pronomes relativos. Frases feitas, os chavões, que vão ser frases, omissão de termos no interior das frases, que serão a zeugma e a elipse, que eu vou explicar depois, porque torna o texto mais sucinto. E na linguagem oral, o predomínio da coordenação. Para nós aprendermos coordenação, nós precisamos saber o que é uma oração. Senão teríamos dificuldades. Então, daí a importância de estudarmos frase, oração e período antes de adentrarmos isso aí. Renilda, passe para a linguagem escrita, querida, por favor. E aí a gente viu os pronomes relativos, unindo as orações, variedade na construção das frases, uma sintaxe bem elaborada, que é o que nós vamos começar a estudar hoje. O que é sintaxe? Frases bem construídas, vamos treinar isso aqui. Clareza na redação, sem omissões e ambiguidades, vamos trabalhar isso aqui. O que é uma ambiguidade? E o emprego da subordinação. Na linguagem escrita, a gente utiliza mais a subordinação. Aí depois a gente vai com calma. Agora vamos para o início mesmo da aula de hoje, que nós vamos estudar frase, oração
e período, como já falei anteriormente. Pode ir, Reni. Por favor, meu bem. Aí, antes de começarmos a falar sobre esses 3 elementos, vamos relembrar as diferenças que existem entre a oralidade, a fala, e a escrita. Por que que eu disse que a oralidade e a escrita, elas são diferentes? Quem poderia me dizer um aspecto, somente um aspecto dessa diferença? Ok, isso é o que eu encontrei. Eu estou falando aqui, o celular está pensando que eu estou pedindo a ele. Quem é mais que está aí? Eliana. Ah, ela não veio, então deixa eu ver. A Esmeralda está no trânsito. Bruno, você saberia me dizer, meu querido, qual uma das diferenças que há entre a oralidade, a fala e a escrita? Nesse aspecto que nós estamos começando a estudar de frase, oração, período. Ah, está sem microfone. Anderson. Está podendo falar, Anderson? Ou ele está escrevendo, eu acho. Não, é porque está travando aqui. Ah. Para ligar aqui, está com dificuldade. Falando no português, a diferença entre a oral e a escrita, já está dizendo, né? Agora, sim, não sei se é essa pergunta que a senhora está querendo saber. Oral, que é falada. Direto e simples, né? Sim. Seria isso? Seria esse contexto mesmo? Também, não é? Mas assim, eu falo, porque, por exemplo, quando eu falo, eu utilizo diversos instrumentos junto com a minha fala. Por exemplo, nós gesticulamos, usamos a expressão fisionômica também, junto com a nossa fala. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a palavrinha não. Se eu digo assim, não, eu afirmei uma negativa, digamos assim, não é? Mas se eu digo assim, não, o que foi que eu fiz aí? Esse não que eu fiz agora foi igual ao não primeiro? Não, porque agora eu fiz uma pergunta. E se eu digo assim, não, foi igual aos 2 anteriores? Também não. Então, eu utilizei de recursos para mostrar o que é que eu queria comunicar com aquele não. Certo? Então, a oralidade me permite isso. Na escrita, eu posso fazer isso? Não. Na escrita, eu só posso comunicar através das palavras escritas. Daí a importância muito grande de escrevermos de forma coerente e precisa, sem utilizar muitos preâmbulos, fazer muitos arrodeios, comunicar apenas aquilo que quer. E que de forma precisa para que o outro entenda exatamente aquilo que você quer comunicar. Na oralidade, não. A gente tem esse dinamismo, faz uma mímica, responde às vezes até com uma mímica. Gostou da prova? Comuniquei algo. Então, isso tudo constitui um recurso a mais que nós possuímos na fala.
Aí vem agora a explicação que eu acabei de dizer, mais ou menos isso. Na fala, muitas vezes, dependendo do que estamos conversando, claro, e dentro do contexto onde nós estamos conversando, apenas uma palavra já é o bastante para entendermos o que o interlocutor quer nos dizer. Como Marlene falou aí, a palavra socorro. Quando você diz essa palavra, está precisando de ajuda, e uma palavrinha apenas. Na escrita, isso não ocorre, pois só conseguiremos compreender a mensagem se as palavras estiverem dispostas de forma clara e precisa. E daí precisamos ter muito cuidado na hora de escrever, né? Para que quem for ler, até porque a fala, a comunicação se dá na hora. Você está falando, é automático, é instantâneo. Eu falo, você responde, e a comunicação se dá no momento. Então, se não entendeu, eu posso repetir e tal. Na escrita, não. Você escreve e a pessoa vai ler depois. Então, se não tiver escrita de uma forma clara, e a pessoa vai ter dificuldade em entender aquilo que foi escrito. Então, é importante a gente ligar essas frases de forma correta, as orações. Eu vou entrar, é isso que eu ia falar, Anderson, exatamente isso. Por isso que a pontuação é importantíssima. Porque se você mudar uma vírgula em algumas frases, não são todas, se você modificar ou retirar uma vírgula, você modifica o sentido total da frase. Como eu já falei aqui logo no início de nossas aulas, que é um processo de divórcio, foi retirada uma vírgula dentro lá da decisão que foi dada, final, e todos os bens foram para o marido, e a mulher ficou sem nenhum bem durante o divórcio. Então, é muito importante que a observação ou que a pontuação seja rigorosíssima na escrita. E agora eu pergunto, eu vou terminar de ler aqui e volto para essa pergunta que eu vou fazer. E o modo pelo qual elas se apresentam em um texto, um anúncio, um cartaz, ou qualquer que seja o gênero textual, nós vamos estudar depois gênero textual, os diversos gêneros textuais. Sempre é por meio de frases, orações ou períodos. Escrito, nós vamos utilizar isso, frase, oração e período apenas. Não vamos ter gesto, não vamos ter expressão fisionômica, não vamos ter nada. Assim, caso lêssemos algo relacionado aos exemplos de baixo, entenderíamos perfeitamente. Mas não passa ainda não, Renilda, que eu vou voltar à pergunta que eu ia fazer. Se eu não colocar também na fala a pontuação adequada, a linguagem, a comunicação se dá de forma correta? Não, Marlene, por quê? Explica aí para a gente isso. A senhora falou da pontuação, não foi isso? Na fala, porque a gente já viu que na escrita ela é fundamental. Na fala, a gente tem a liberdade de não mencionar, que imagine, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. A gente pode fazer entonação. Nesse momento, Reginalva vai falar. E aí, a gente faz essa entonação, mas não é visível. Sim. Agora, se eu digo assim, vamos voltar para aquele exemplo que eu dei anteriormente do não, certo? Na fala. Não.
O que é que eu quero dizer com esse não esse não? Não. Eu estou negando algo. Isso. Né? Se eu digo não, é a mesma coisa? Não. E para eu falar isso, se eu for escrever, eu vou utilizar o quê? Meu Deus. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Então, na escrita, eu vou ser obrigada a colocar o ponto de interrogação para você saber perfeitamente que tipo de não eu estou falando. Estou escrevendo, eu quero. Na oralidade, eu vou usar a entonação, como você falou aí. Certo? Mas que quando a gente fizer essa entonação, não, sabe-se implicitamente que aí eu estou usando um ponto de interrogação pela entonação que eu dei. E se aquele outro não que eu falei assim, não? O que é que eu vou usar aí? Se eu fosse escrever, eu usaria o quê? Interrogação. Só? Olha, não, não. Olha o outro. Não. Tá igualzinho? 3 pontinhos. Aí é reticência. Não, com 3 pontinhos seria assim. Não. Porque é como se eu fizesse uma interrupção, mas eu fosse continuar o meu pensamento. Mas eu estou falando assim, Marlene. Não. Com espanto, então, está utilizando interrogação e exclamação? Exatamente isso. Porque é uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma admiração. Eu estou admirada com algo. Certo? Assim, não, isso não é verdade, Marlene. Não. Certo? Há uma certa admiração. Eu pergunto, mas ao mesmo tempo eu estou querendo me situar diante dessa comunicação aí. Deu para entender, gente? Perfeitamente? Então, vamos agora para os exemplos, Renildo. Quando vocês quiserem fazer perguntas, gente, por favor, que eu amo as perguntinhas de vocês, viu? Aí agora vem os exemplos aqui. Que sorvete delicioso! Olha a admiraçãozinha aí. Eu vou pedir para vocês lerem, que eu quero ver a entonação que vocês vão dar. Isso é importantíssimo na fala, porque na escrita a gente já está vendo aí. A primeira frase termina com exclamação, a segunda ponto final e a terceira ponto final. Vocês não podem descrever uma frase, uma oração que termine sem nenhuma pontuação no final. A depender do que você queira comunicar. Se for uma pergunta, uma interrogação, se for uma admiração, uma exclamação, se for um pensamento interrompido, reticências, certo? Mas tem que ter, depois eu vou falar sobre isso. Eu vou pedir para o Wilter. Lê essas frases aí para a gente, Wilter, por favor, meu querido. Olha que a minha telinha é muito pequena, né? Não está enxergando direitinho, não? Parei que vai, só um pouquinho. Tá, certo. Que sorvete delicioso! Mamãe está furiosa. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Isso. Então, agora a gente vai ver. Obrigada, Wilter. Que sorvete delicioso! Eu tenho aí. O que é que vocês acham? Eu tenho uma frase. Tem? Tem, está comunicando algo. Exatamente, que eu estou tomando um sorvete, eu estou adorando o sabor do sorvete. Ele é muito delicioso, muito gostoso. É uma frase porque comunicou algo, deu alguma informação a alguém. A segunda, mamãe está furiosa. Está informando algo. Mamãe está furiosa.
Se eu quisesse enfatizar, colocaria uma admiração, né? Mamãe está furiosa. Teria uma admiração no final, mas aí ele está comunicando algo. Mamãe está furiosa. É uma frase. Sim. Sim. Qual é a diferença? Quem quiser falar, pode falar, gente, por favor. Qual seria a diferença entre a primeira e a segunda frase? Alexandre. Bom, a primeira, ela expressa o prazer que a pessoa está sentindo pelo fato do sorvete ser delicioso e colocou o ponto de exclamação para chamar a atenção disso. Sim. E a segunda, que diz que a mamãe está furiosa, é uma espécie de um alerta, né? Veja bem. Obrigada, Alexandre. Alexandre nos falou a diferença, ele nos deu a explicação do significado, da informação do que cada uma quis nos passar. Né? Ele nos deu essa explicação. A primeira passou essa comunicação, a segunda passou a outra comunicação. Mas existe uma diferença que está escrita aí, que não seria no significado. Eu até sublinhei. Qual é a palavrinha que está sublinhada na segunda frase? O verbo. O verbo está. Na primeira, tem alguma palavrinha sublinhada? Não. Significa que tem algum verbo? Tem algum verbo na primeira? Não tem. Não tem. E eu vejo que eu coloquei em amarelo para chamar bem a atenção. Então, a primeira eu não tenho verbo. Por isso eu não posso... Ela é uma frase, a segunda também é uma frase, mas na segunda, além de frase, vai ser outra coisa. Porque quando eu tiver em uma frase a presença do verbo, ela, além de ser frase, ela também é uma oração. Vamos gravar isso, porque nós vamos utilizar muito isso de oração adiante. Então, é preciso que a gente saiba determinar exatamente o que é o verbo. Quando eu terminar isso aqui, eu já vou partir para verbo, porque eu não vou ensinar oração coordenada nem subordinada sem a gente dominar verbo. Porque aí vai ter dificuldade, e meu papel aqui não é criar dificuldade, é retirá-las. Então, isso para mim é muito importante. Então, a primeira é frase, a segunda é uma oração, mas sempre compreendendo que a oração também é uma frase. Por quê? Porque comunica algo também. E a frase, vocês me disseram que é aquilo que comunica algo. Então, a oração também comunica, é uma frase, é uma oração. E na terceira frase, quantas palavrinhas estão sublinhadas? 2 verbos. 2 verbos. 2 verbos. 2 verbos. Vocês acham que significa o que isso aí? É uma oração também? É uma oração. Eu só tenho uma oração aí? Não, temos 2 orações. Por quê? Porque eu tenho a presença de 2 verbos. Então, vamos recapitular. Se eu não tiver verbo, eu tenho apenas uma oração. Olha o que eu perguntei. Vamos... Frase. Uma frase, porque eu não tenho verbo. Né? Então, ela é apenas uma frase. Frase. Se eu tenho um verbo, eu tenho o quê? Uma oração. Uma oração. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho o quê? No caso aqui, eu tenho 2.
Mas se eu tiver 3 ou 4, eu terei. Se eu tiver 3 verbos, eu terei 3 orações. Se eu tiver 4 verbos, eu terei 4 orações. Então, vocês irão reconhecer as orações através da quantidade de verbos que estiverem naquela frase, naquela oração. Deu para entender direitinho? Porque, às vezes, quando não entender, diga porque eu procuro outras palavras, outros exemplos. Viu, gente? Por favor, não deixe de falar, não. Agora, quando eu tenho essa reunião de orações, eu também tenho período. Então, o que seria período? A união de orações. Então, eu diria que a primeira é somente o quê? Que sorvete delicioso é somente uma frase. A segunda, uma oração. Furiosa é apenas uma oração. Na terceira seria oração e, ao mesmo tempo, período. Porque nós unimos 2 orações. Corretíssimo? Uhum. Vamos adiante, Renilda. Por favor, meu bem. Ela está aí? Ela está, mas ela está hoje tão assim, abatidinha com essa gripe. Renilda, meu bem, você está ouvindo a gente? Aí. Agora, tudo que tem aqui, eu já falei, mas é bom a gente ler, não é? Para fixar bem isso aí. Frase. Estudar as diferenças entre frase, oração e período é importante para que possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, os enunciados e suas unidades. Aí agora, no segundo parágrafo, nós vamos entender o que é sintaxe. Para que possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, ou seja, o que é sintaxe? O conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si. E o que quer dizer isso exatamente? Lembram que na aula passada eu pedi para vocês, eu dei aquela frase para selecionar e qual foi a outra coisa que eu pedi para vocês fazerem em casa? Combinar. Não foi? Primeiro você seleciona, quando a gente seleciona, depois combina. São essas relações. Vocês vão fazer a combinação estabelecendo as relações que existem entre as palavras. Então, quando eu seleciono, eu tenho, aqui nós vamos estudar posteriormente as classes gramaticais, artigo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. A gente faz essa seleção através das classes gramaticais. E a gente combina através do sujeito, do predicado, que eu já disse que no predicado sempre vai ter um verbo, não é? Então, são essas relações de união de sujeito, de predicado, de complementos, que se chama sintaxe dentro da língua portuguesa. Então, o conjunto que as palavras estabelecem entre si, é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito dos enunciados, ou seja, estudarmos claramente o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, os quais apresentam características estruturais próprias, como nós acabamos de ver. Quais são essas características? A frase não tem verbo, a oração tem um verbo, ou mais de um, e a união de mais de uma oração são os períodos. Mas vamos ler para poder ver se tem alguma palavrinha aqui no que eu coloquei que vocês não entenderam ainda, e para a gente retirar a dúvida, se porventura houver. A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Nós já vimos isso aqui. O que quer dizer isso aí? Que eu vou falar a frase de acordo com o momento, o contexto onde eu estou. Se eu estou no médico, o médico está me consultando, ele vai usar palavras
para que eu possa compreender através de frases e de orações dentro daquele contexto de um médico, dentro de um consultório. Tá certo, meu querido. Uma boa noite para você, viu, meu amor? Então, a depender do lugar onde a gente está, vamos utilizar frases compatíveis. Deixa só eu terminar aquela lá, Renilda, para concluir o enunciado. Por favor, meu bem. Você pode voltar, Renilda, um pouquinho? Porque eu não tinha terminado aquele não, meu bem. Aqui. Isto significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos, sentido completo, ou seja, que o outro compreenda o que você está dizendo. Em um contexto de comunicação, que eu acabei de falar, eu dei um exemplo de um consultório médico, o médico nos consultando, ele vai nos comunicar aquilo que precisa para a gente entender dentro daquele problema que a gente está passando, de interação verbal. Pronto, meu bem, agora pode passar, minha querida. Ô, Renilda, eu estou até sentida com você do jeito que você está. Assim, tão alquebrada, meu bem. Aí vem as características das frases. O início e o final da frase são marcados na escrita por pontuação específica. Nós já vimos isso aqui hoje. Nós vamos usar o ponto final, exclamação, interrogação e reticências, a depender do que nós queremos informar. Na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entoação característica. Também nós já vimos isso, com o exemplo que eu dei do não. Dependendo do que eu queira transmitir. Não se esqueça de que a entoação é a forma como os falantes associam o contorno da expressividade. Ou seja, o que eu quero dizer e a entoação que eu vou dar. Como é visto na frase interrogativa ou declarativa, que eu já dei o exemplo. Podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras. Podem apresentar um verbo ou não. Eu vou acrescentar aqui mais uma outra informação. Se a frase não tiver um verbo, eu vou chamar de frase nominal. E aí ela vai ser apenas frase. Se a frase tiver um verbo, ela se chamará frase verbal e ela também se chamará oração. Não foi isso que nós já vimos? Eu só estou acrescentando mais uma informação. A frase que não tem verbo, ela é nominal. A frase que tem verbo, ela é verbal e é uma oração. E aí é mais ou menos o que eu já falei lá no primeiro enunciado. Na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelos sinais de pontuação, seja qualquer um deles que eu já falei. Isso é importantíssimo. Quando nós formos iniciar um texto, terá que ser com letra maiúscula. Não podemos esquecer isso. Então, mesmo que seja um ponto segmento, continuando, letra maiúscula, ponto parágrafo. Quando nós formos estudar os períodos e sentenças e textos, nós vamos ler isso detidamente. Eu queria uma pessoa para ler esses exemplos fazendo a devida entonação. Deixa eu ver aqui, que eu quero, a gente vai treinar isso direitinho. Hoje estou vendo pouca gente ali. Marlene falou agora. Jucimere, você pode ler aí para a gente, fazendo aquela entoação maravilhosa que você sabe fazer, meu bem? Seu som você está muda. Agora. Isso. Vamos ver se eu acerto. Exemplos. Ai. Socorro. O quê? Mas que coisa terrível. Quanta bagunça.
Que tragédia! Como assim? Tenho muito a fazer. Fogo. Perfeito. Só vou acrescentar uma coisinha. Foi perfeito, Jucimere. Muito obrigada, viu, querida? Só vou acrescentar uma coisinha assim. Se nós estivéssemos mesmo dentro de um fogo, que Deus nos livre e guarde, a gente ia dizer esse fogo assim? Não. Mais forte. Fogo. Bem, né? Para poder quem estiver fora nos ouvir e os bombeiros chegarem para nos salvar. Né? Seria bem mais estrondoso, com mais ênfase. Né? Mas perfeito, minha querida. Muito obrigada, viu? Vamos, Renilda, para o próximo, meu bem. Que hoje eu vou passar uma atividade, eu queria ver se dava tempo aqui, mas não vai dar. Eu converso demais, não é não, gente? Eu acho que eu converso demais. Os tipos de frases. O que seria uma frase interrogativa? Gente, isso aqui é coisa bem primária, mas eu fiz questão de colocar aqui para relembrar, tá? E mais uma vez enfatizar o uso da pontuação adequada na escrita, certo? Os sinais de pontuação. A frase interrogativa é aquela que faz a entonação, a gente... uma coisa que eu botei de propósito. No slide anterior, eu coloquei entoação. Não sei se vocês perceberam. Nesse slide aqui, eu estou colocando entonação. Reginaldo, qual é o correto? Os dois estão corretos? Estão. Tanto nós podemos falar entoação, como nós podemos falar entonação, certo? Então, se despreocupem disso. Então, as frases interrogativas, pergunta. A gente sempre vai enfatizar esta forma de falar. E na escrita ela é representada pelo ponto de interrogação. Que dia você volta? Eu só queria dizer uma coisinha aqui. Em alguns estudos, em algumas palestras, em alguns momentos de interação social que algumas pessoas vão ler, eu percebo que essa entonação é dada no local que não é o adequado. Porque, assim, a gente, para fazer... Que dia você volta? Eu fiz uma pergunta? Não. Por quê? Porque eu coloquei a entonação no local inadequado. Então, que dia você volta? Fiz a pergunta agora? Fiz. E eu coloquei a entonação onde? Que dia você volta? No final, não volta. Mas no final, mas eu já vou dando a entonação desde o início da frase. E no final é que a gente amplia um pouco essa entonação. Eu vou pegar, depois eu vou, ali na outra, eu vou pedir para vocês fazerem, dando uma entonação de interrogação. As frases exclamativas, ela tem uma entonação mais expressiva, porque a gente vai usá-la quando a gente se admira de algo. Aquela admiração, ela é passada através da pontuação. E esse sinalzinho de exclamação é que nos dá isso. Como é que eu vou ler aqui? É que horror. Se eu disser assim, que horror, eu estou exclamando algo? Não. Eu tenho que me empolgar mais. Que horror! Aí eu já dei uma ênfase maior. Me admirei com algo que eu não gostei. As frases declarativas, nós afirmamos algo, ou então negamos algo. E sempre vai ter um ponto final. Mais uma vez, eu reforço, é importantíssimo esse ponto final. As frases imperativas, elas nos dão ordem, nos sugerem algo. E também é ou um ponto final ou um ponto de exclamação. Fale mais baixo. Ou então, fale mais baixo, por favor. Agora,
eu tenho aqui uma frase declarativa. Amanhã não poderei levantar. Se eu quiser fazer uma pergunta, Alexandre, como eu leria essa frase? Como eu transformaria ela de declarativa para interrogativa? Bom, eu poderia colocar o seguinte: será que amanhã poderei levantar? Alexandre, essa mesma frase você vai ler, só que agora como se você quisesse perguntar. Entendeu? Como se eu quisesse fazer uma pergunta. Amanhã não poderei levantar? Isso. Poderia ser. Lê aí, Alexandre. Me ajudou aí. Lê você aí, por favor. Amanhã não poderei levantar? Beleza! Perfeito. Então, assim, a entoação perfeita. Que ela vai gradualmente levantando. Não é assim? Percebeu isso, Alexandre? Percebi. A gente que trabalha fazendo palestra do Espiritismo, essa entonação é importante, porque às vezes tem pontos aqui no Evangelho que eu me atrapalho muito na leitura, e quando eu comecei a me atrapalhar muito na leitura, quando comecei a prestar atenção nas pontuações, procurei mudar minha entonação de voz também. Perfeito. É por isso que eu estou revendo isso com vocês. Compreendeu? É muito importante isso. E aí, na hora de falar, na hora de comunicar, o entendimento chega mais fácil para os outros. Você comunica com mais fluidez e as pessoas entendem mais rapidamente, sem muito esforço e tranquilamente. É muito importante isso que você falou, Alexandre. Renilda, passa aí, meu bem, para ver o que é que vem depois, porque eu tenho uma tarefinha que eu quero passar para casa e eu tenho que explicar direitinho. Eu só vou terminar a oração em período e passo a tarefinha de casa, tá certo, gente? O que é oração? É uma unidade sintática. Nós já vimos isso, é só para concluir isso aqui. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se, olha a palavrinha-chave aqui, obrigatoriamente pela presença de um verbo. Então, para ser oração, tem que ter um verbo, ou um, ou dois, ou três, ou quatro. Na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente. Lembra que nós estamos estudando sintaxe? Então, sintaticamente, ou seja, nós vamos criar sujeitos, predicados, complementos, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Então, qual é a característica principal da oração? A presença de um verbo. Exemplos de orações. Corra! Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Então, todas essas três frases são orações. Até agora, nenhuma dúvida, né? Já vamos, Renildo, para outro. Pensei que tinha passado, eu vim mexer ali. Observações. Isso também aqui é importante. Nem toda frase é oração. Ou seja, que dia lindo não é uma oração porque não tem verbo. É uma frase nominal, não tem nenhum verbo. A frase pode conter uma ou mais orações. Nós já vimos isso também. Fui ao parque, é uma oração que só tem um verbo, o verbo ir. Fui na casa e sentei, os verbos entrar e sentar-se. Agora eu vou perguntar deixa eu ver aqui, fazer uma perguntinha. Marlene. Aqui eu afirmei aqui, nem toda frase é oração. Você entendeu isso? Sim. Por quê? Porque não tem verbo. Agora eu pergunto a você, toda oração é uma frase? Não. Não, por quê? Toda oração é uma frase. Ela informa. Ela é uma frase. O objetivo é informar.
E ter sentido para quem vai receber a informação. Exato. Bater palma. Nem toda frase é oração, por quê? Porque nem toda frase tem verbo. Mas o intuito dela é comunicar. Comunicou uma frase. Se não comunicar, também não é uma frase. Tá. Não é? E a oração é uma frase. Porque comunica algo. Apenas acrescenta-se verbo. Beleza, gente? Beleza. Perfeito. Vamos, Renilda, que eu vou ensinar período e a gente vai parar. E eu vou passar deverzinho de casa. Oi? Período. Nós já entendemos o período anteriormente, não foi? É a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Aquela frase que o Wilter leu no início da nossa aula de hoje... A gente já cozinhou e está pronto. Era um período, porque ele uniu várias orações formando um pequeno parágrafo e era um período. Ele pode ser simples quando ele só tem uma oração. Ou seja, o que é uma oração? Apenas um verbo. Então, quando eu tiver um verbo apenas, eu terei uma oração e a gente dá o nome a essa oração de oração absoluta, porque ela reina sozinha, certo? Exemplo, quero aquelas flores, certo? Qual é o verbo dessa oração? Querer. Quero. A outra frase é o quê? Deixa eu ver aí. O tempo é o melhor remédio. O verbo? Que é o verbo ser. Não é? Que é o verbo ser. E o que é um período composto? Quando ele tem duas ou mais orações. Ou seja, quando temos dois ou mais verbos. Certo? Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Aqui agora eu vou ter o verbo querer e o verbo presentear. Quantas orações eu tenho aí? Duas. Duas, porque eu tenho dois verbos. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que aconteceu. Agora eu quero ouvir vocês. Quantas orações eu tenho aí? Duas. Quais são? Eu vou gritar e para que, ou para todos ouvirem que estou sabendo, é do verbo estar. Tem três? Vou gritar. Tem três. Para todos ouvirem. Tem os três. Tem três. Três. Quais são? Gritar, ouvir e estou. Quatro aconteceu. Tem aconteceu também. Exatamente. Mas nós já vimos isso, mas a gente esquece. É por isso que eu procuro colocar esses exemplos repetindo, porque quanto mais a gente repetir, mais fixa, não é? Eu começo dizendo assim, vou gritar. Eu só tenho um verbo aí, ou eu tenho aquilo que eu ensinei na aula passada. Quando eu tenho dois verbos juntos, como é que eu chamo? Quem lembra, fala aí. Conjunção adverbial, é isso? Locução verbal. Conjunção verbal. Ouviste verbal. Locução verbal. São dois verbos. Se a gente for contar, porque a gente às vezes precisa contar para saber quantas orações a gente tem, eu vou contar aí como uma frase. Vou gritar. Ou como uma oração. Certo? Primeira oração, vou gritar. Aí vem, para todos ouvirem. Eu tenho mais um verbo. O verbo ouvir. É a segunda oração. Que estou sabendo. Quantos verbos eu tenho aí? Só um? Olha direitinho. 6. Estou sabendo e aconteceu. Eu só estou analisando o que estou sabendo. Dois verbos.
Dois verbos, estar e saber. Eu tenho uma, como é que eu chamo? Locução verbal. Se eu for contar aí, eu vou contar mais uma oração. Até agora eu tenho quantas orações aí? 2. Vou gritar, ouvirem, estou sabendo. 3 orações. 3. E ainda tem mais. O que aconteceu? Eu tenho mais um verbo. Então, aí eu tenho 4 orações. Aí agora eu vou treinar com vocês isso antes da gente encerrar hoje. Me permitam, gente, senão vocês vão esquecer. Renilda, passa aí, meu bem, que o primeiro exercício eu passei para a gente fazer isso. Agora eu vou querer que vocês façam. Cada um vai me responder uma oração dessa. Começando por Alexandre, por favor. Estava perdida e não sabia o que fazer. O que é que eu quero que você me responda? Você vai me identificar as orações, somente isso, nessa frase aí. Nessas orações, são todas orações, e são frases também. Identifique as orações nos períodos abaixo. Sim. Estava perdida e não sabia o que fazer. Bom, temos 3 orações aí, né? Quais são? Identifique. Estava perdida e não sabia e o que fazer. Palminhas. Beleza. Eu fico feliz, meu Deus, quando eu vejo assim. Renilda, eu vou poupar você, que você está dodózinha hoje. Viu, meu amor? Sim. Jucimeire, a letra B. Caiu. Aqui. A letra B. Deixa eu ler aqui. Deixa eu abrir aqui. Sim, meu amor. A letra B. Caiu e machucou-se outra vez. Sim. A primeira oração caiu. São 2 orações. A primeira caiu e a outra e machucou-se outra vez. Perfeito, palmas também. Beleza, obrigada. Marlene, letra C. Preciso que você vá. Preciso é uma oração que está informando. Que você vá é outra. Mas a oração você vai ler assim, me perdoe ele interromper, mas acho que você ir fazendo corretinho. A primeira oração é preciso. Aí a segunda, que você vá à loja. Aí você vai ter o verbo ir. Certo. Certo? Aí 2 orações. Troque o vestido, outra oração. Estamos com 3. Compre um cartão, 4 orações. Entregue na casa de Maria, 5 orações. 5 orações. É um período simples ou é um período composto? É um período composto. Composto de 5 orações. Isso. Palminha. Joanice, letra D. Pronto, vou falar agora. Ela continua doente e não vai ao hospital para ser consultada. Nós temos 2 orações. Ela continua doente e não vai ao hospital para ser consultada. 3. São 3. Todo mundo concorda? Não. Não, Marlene, por que, meu bem? Ela continua doente. Uma oração. E não vai ao hospital. 2. É isso? É. Para ser consultada, 3. 3. 3. 3. Beleza, palminha. 3. Continuar. Vai o verbo ir e ser consultada. Locução verbal. Verbo ser e consultar. Constitui uma oração. Beleza. Jucimeire levantou a mãozinha, meu amor. Levantou, Jucimeire, a mãozinha, meu bem? Não, foi outra coisa. Desculpa. A mãozinha está aí levantada.
Então, falta uma agora, não é? Quem é que não falou ainda hoje aqui, meu Deus? Quem é, Renilda, que está aí que não falou ainda? Deixa eu falar aqui, vou falar assim. Tá. Você fez, vou ler tudo. Você fez um lindo e minucioso trabalho. Você fez a primeira oração, né? Um lindo e minucioso trabalho. Cadê? Minucioso. E lindo e minucioso trabalho. Nossa, eu me atrapalhei aqui agora. Uma oração minuciosa. Você fez um lindo e minucioso. Minucioso Você fez trabalho. um lindo. São 2 orações aí ou uma? Quantos verbos eu tenho aí, Renilda? Tem 2. Quais são? São 2 verbos, então. Fez e minucioso. Trabalho. O barulho aí, não estou ouvindo direito. Hein? Trabalhar. Não. Aí é trabalho. Foi excelente isso. Eu nem botei de propósito, mas agora adoro. Eu adoro essas oportunidades. Você fez de propósito, eu caí na armadilha. Não foi no propósito de cair na armadilha, não, porque eu não tenho a frase, mas quando ocorre o momento, aí o meu propósito é explicar. Sim. Você fez um artigo indefinido. Eu gosto de dar essas dicas, eu amo demais. Você fez um artigo indefinido. Lindo e minucioso o trabalho. O que é que foi lindo e minucioso? O trabalho. Então, esse artigo também está diante da palavra trabalho. Observem essa dica, que ela é muito, muito, muito importante. Toda palavra na língua portuguesa que diante dela tiver um artigo, ela é um substantivo. Nossa. Certo? Porque trabalhar é verbo. Por isso que você atrapalhou. Por isso que eu disse, que beleza, para poder eu explicar isso. Entendeu? Então, trabalhar é verbo. Aí você viu ali trabalho é verbo. Não é. Por quê? Porque lá na frentinha dele ali, olha o artigo indefinido ali, um. Eu vou dar outro exemplo. O jantar foi maravilhoso. Esse jantar aí é verbo. O jantar foi maravilhoso. Esse jantar é verbo? O jantar foi Não. Não. É um substantivo. Não, indicativo. É um substantivo porque eu tenho um artigo antes de jantar. Agora, se eu dizer assim, vou jantar na casa dos meus pais. É verbo esse jantar aí? É verbo. Gravaram isso? Toda palavra que diante dela tem um artigo, ela é substantivo. Beleza. Nós vamos treinar isso mais adiante. Professora, não, pode repetir a última frase que você falou, que saiu cortada para mim aqui. O jantar foi maravilhoso. Jantar foi maravilhoso? Sim, o jantar foi maravilhoso. Certo? Eu fui jantar na casa de meus pais e foi maravilhoso esse jantar. Esse jantar aí é substantivo. Porque antes da palavra jantar, eu tenho o artigo definido ou. Certo, perfeito. E a outra frase que eu dei foi: vou jantar na casa dos meus pais. Vou de ir, né? No caso. É que eu entendi o jantar de novo. Por isso que eu fiquei em dúvida. É porque eu peguei o exemplo aqui agora e deveria ter procurado uma diferença. Certo. Entendeu agora, meu querido? Perfeito. Beleza. Mas eu tenho ainda, passa aí, Renilda, que eu vou passar para casa aí. Se alguém puder tirar a foto e colocar lá para mim, faça essa gentileza aí para mim, meu bem, esses dois, para fazer em casa. Espera aí. Vou tirar a foto e mandar para lá.
Muito obrigada, gente. Vocês são, assim, maravilhosos, meu Deus. Só tenho a agradecer ter vocês junto Já de tá lá, é só ampliar que dá para todo mundo entender. Pronto. Agora, não vão ser somente esses dois, não. Agora, hoje eu estou, assim, terrível. Pode retirar, Renilda. Posso tirar aqui esses? Pode. Sim. Aí a gente vai se ver, assim, agora na tela melhor, que eu adoro. Esta semana eu estou um pouquinho carrasca. E eu vou passar mais um exercício. Cadê? Mande aí. Não, eu vou explicar. E é só o nosso último contato de hoje, que já está o tempo passando, eu me preocupo com isso. Olha, fechem os olhos aí de vocês, 2 segundinhos. Fechem os olhos e vejam diante de vocês um abismo. Um abismo. Tem um precipício. Mas tem também pequeno, é tipo uma valazinha assim, e logo tem a continuação desse lugar onde você está. Está dando para compreender? Então, visualize isso. Você está andando, de repente você encontra assim um precipício, mas não dá para pular para o outro lado, porque ele é um pouquinho que o seu pulo não alcançaria a outra margem da montanha, do espaço onde vocês estão. Vocês vão criar um pequeno texto explicando de que solução vocês dariam para atravessar esse precipício e chegar na outra margem, no outro lado desse precipício. Então, vocês vão utilizar orações, várias orações. É um período bem pequeno, pode ser pequeno, só que eu quero que tenham vários verbos, e vocês irão sublinhar esses verbos. Quem tem dúvida? Pode falar, Wilter. Eu posso colocar nas margens desse precipício outras coisas, por exemplo, árvores, pedras? Fique à vontade. Ótimo, tá bom. Eu quero também que vocês observem que nós vamos ler segunda-feira próxima, nós vamos começar a nossa aula segunda-feira treinando o uso de frase, oração e período através dos textos que vocês escreverem. Certo? Por isso que eu estou dizendo, não precisa ser muito longo, não. Tá? Mas eu quero que contenha mais de uma oração, várias orações, ou seja, um período. E aí vocês sublinham os verbos. Mas o conteúdo, se vocês puderem, podem acrescentar, o texto será de vocês, mas contanto que vocês nos deem uma solução na passagem de um espaço para o outro, ultrapassando este vão, que que é um pouco fundo, sem cair. Mais alguma pergunta? Quer saber se entendeu direitinho. Professora, não pode ser um lago ou uma coisa mais simples? Como é que você vai atravessar um lago? Normalmente ele tem uma extensão... No lago vai ser mais difícil. Ele sequinho tá bom, minha filha, deixa quieto. Joanice, um lago seria muito mais difícil. Você teria que dizer que teria que ser um lago. Ou então você teria que ter um fôlego suficiente para atravessar a imensidão. Se fosse o lago de Genezaré, que era quase um mar. Ainda mais se o lago tiver um jacaré, né? Fica mais difícil, né? Nossa! Vocês estão muito criativos. Mas é isso que eu quero de vocês também. Tá bom, tá certo. Tá certo? Tá certo. Tem alguma dúvida que assistiu? Não. Não. Então, agora vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo imensamente a presença de vocês, a presença dos nossos amigos espirituais, a presença divina que nos guia, que nos acolhe, que nos ampara sempre em nossas dores, em nossas vidas, conduzindo esse nosso estágio de aprendizado aqui nessa nova existência nossa, e
nos ajudando a trilhar o conteúdo intelectivo que estamos aqui, nesse mistério, mas que também não deixa de ser um momento de integração, de amorosidade, de amor, de respeito entre todos nós. Abençoa, Senhor, sempre esses nossos momentos, que eles irradiem sempre a paz, a tranquilidade, a pacificidade, e que o conhecimento realmente nos adentre em nossa mente, nos proporcionando instrumentos capazes de nos fazer crescer em nossas comunicações. Estejai conosco, Senhor, hoje e sempre em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. Obrigado, Hilder. Obrigada, Marlene. Obrigada, Meire. Alexandre, Eliana, minha linda. Obrigada. Obrigado. Beijo. Boa noite. Geralda. Para todo mundo. Viu? Tchau, vocês. Ok, tchau, tchau. Até o próximo encontro.